fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando, vai lá, seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar, que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, redescobrindo seu interior. Que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Ei, Ei. parou o som todo. Alô, alô, alô. Mas tá saindo aí? Vem fazer um mundo diferente por toda parte, Toda parte. em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando Convidando a cada instante cada instante a ser feliz. feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Vai, manga! Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar. Está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. Tá sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando novo rumo para o seu viver. Vem fazer um mundo diferente Diferente por toda parte. por toda parte, Em cada em olhar. cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz irá cantar, e está sempre
que sem perceber, quem acredita no amor, dando novo rumo para o seu viver. Obrigada, pessoal, lindo! Uma boa noite a todos. Agradeço ao Instituto Espírita Caminho de Jesus pela oportunidade da gente nos encontrarmos aqui nessa noite de hoje para trazer a palestra. Eu chamo Matheus Andion e como a gente agora está nesse início de ano, eu até desejo um feliz ano novo a todos, mas nós estamos nesse início de ano, geralmente a gente tem uma ideia no início do ano de renovação de ânimo, renovação de metas, de objetivos. Isso é muito comum que a gente faça. E por via de consequência, eu decidi na noite de hoje trazer o tema que é o objetivo máximo para nós que nos encontramos encarnados no planeta Terra, que é um mundo de expiações e provas. Então, o tema que eu decidi trazer hoje é a importância do cumprimento da lei de justiça, amor e caridade para o homem de bem, enxergando o objetivo maior que nós temos aqui encarnados como se tornar esse arquétipo, esse modelo que o homem de bem é. Sabemos pela extração das obras básicas e subsidiárias da doutrina espírita que o mundo só conseguirá atingir sua renovação quando todos nós conseguirmos nos encontrar dentro do patamar que o homem de bem possui. Nesse diapasão, há uma clara necessidade da gente compreender o que é o homem de bem. E quando a gente entra, propriamente dito, na questão de compreender o que é o homem de bem, é bom que a gente fique bem tranquilos e compreenda, tenha um auto-perdão, compreenda a nossa inferioridade moral ainda, para que a gente não entre numa espécie de, vamos assim dizer, uma paranoia. Porque as coisas não são imediatas. A gente compreende que a natureza não dá saltos. A gente tem que passar por todo um processo para conseguir alcançar, por intermédio de diversas experiências, as virtudes que o homem de bem apresenta. E essas virtudes não são virtudes de superfície, como o nosso irmão Emmanuel costuma dizer. São virtudes realmente profundas. São virtudes. Então, eu não quero causar depressão em ninguém, não é porque ainda não somos homens de bem que a gente não vai compreender o que se trata, tá? E depois da gente compreender o que seria o homem de bem, a gente entra propriamente dito no tema que é a importância do cumprimento da lei de justiça, amor e caridade. E isso vai ficar bem evidente com o decorrer do que a gente for tratando aqui. Sem mais delongas, o homem de bem Kardec, no capítulo Seres Perfeitos, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um cuidado muito grande ao tratar do tema. E a gente percebe esse cuidado porque é necessário que seja feito igual a gente encontra lá no livro de Jó. Nem tão à direita, nem tão à esquerda. Nem tão de um lado, nem tão de outro. Nem tão num extremo, nem tão em outro extremo. Para conseguir colocar o homem de bem, de fato, no seu real na sua real definição, vamos assim dizer. E aí, nesse capítulo 17, o item 3, que trata justamente sobre o homem de bem, traz algumas dessas características do homem de bem que eu vou relatar aqui para que a gente possa compreender. E eu trouxe só algumas dessas características, porque eu costumo dizer lá que existem uns 19 parágrafos dessas características do homem de bem, no item 3, e eu costumo dizer o seguinte: se eu quero saber mais ou menos como é que eu me encontro nessa questão evolutiva, eu procuro dar uma lida naqueles 19 parágrafos e ver se eu já consigo cumprir ou não o que ele se encontra. E assim, o que eu consigo dizer, desculpe o barulho,
O que eu consigo afirmar para vocês, sem sombra de dúvida, é que eu ainda não consegui alcançar nenhum dos 19. Não possuo o menor pudor em falar isso. Porque ainda me encontro numa situação de inferioridade e de imperfeição muito grande. E é até importante, eu costumo dizer isso nas palestras, que o ouvido mais perto da boca que está falando na palestra é do palestrante. Então, é muito mais necessário que eu ouça todos esses conceitos. Esse trabalho serve muito mais nesse sentido do que no sentido de serem mestres estudiosos. Eu, inclusive, gosto muito da democratização que é feita nos institutos espíritas, nas casas espíritas, nos centros espíritas, com relação a dar oportunidade mesmo para se trazer a palestra. E aí, por intermédio desse trabalho, um indivíduo vai lá, se aprofunda, busca, estuda, da sua maneira, da sua forma, e traz para o próximo. Somos todos espíritos no mesmo patamar evolutivo. Mas um realiza uma tarefa nesse sentido hoje, amanhã ou daqui a pouco está todo mundo estudando junto e olha a corrente do bem aí. Então não há uma questão de superioridade nem inferioridade nesse quesito, porque todos nós somos criaturas divinas. E a gente até extrai do capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, a gente vai falar dela ainda hoje aqui, mas a gente até extrai do capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios justamente esse entendimento de que nós possuímos talentos que nos são passados em cada encarnação, talentos para que a gente possa aqui realizar a ativação da experiência em algumas áreas para concorrer para o nosso progresso, sim, mas também para a gente servir o próximo. E a gente consegue também extrair daí que todos nós somos instrumentos, porque tudo emana do nosso Pai Celestial. Nós servimos, é claro, como um instrumento de sua vontade. Então, algumas dessas características que eu acabei pensando aqui são as seguintes. O homem de bem possui fé, resignação, é caridoso, é amoroso, é misericordioso, indulgente, benevolente, humilde, busca o autoconhecimento, isso é muito importante, entre outras coisas. Agora, a característica, vamos assim dizer, mais importante que a gente encontra nesse item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo reside justamente naquilo que eu considero ser Kardec conceituando o homem de bem. Por quê? Kardec expõe para a gente que o homem de bem é aquele que cumpre integralmente a lei de justiça, amor e caridade. Ou seja, ele cumpre integralmente a justiça e o que é justo, o amor e a caridade para com o próximo. E aí que a gente faz uma ligação da importância do cumprimento da lei de justiça, amor e caridade para um homem de bem. Por quê? Sem o cumprimento, no sentido mais puro, da lei de justiça, amor e caridade, o homem de bem não é um homem de bem. Então, esse conceito que Kardec traz, ele acaba sintetizando muitas coisas que a gente tem de fazer, de fato, apurar o entendimento, apurar um pouco o que seria, de fato, essa lei de justiça, amor e caridade, não com a pretensão de que a gente saia, depois de um estudo como esse, como homens de bem, mas que a gente consiga compreender que existe um caminho ao qual tem que ser percorrido para que a gente consiga alcançar, de fato, esse patamar. Então, agora a gente tem que conseguir compreender o que é essa lei de justiça, amor e caridade. Nesse íntere, o próprio Cristo anunciou para a gente a necessidade do cumprimento estrito da lei até o último ponto, até a última consequência, para que a gente conseguisse evoluir. E essa informação, eu até vou trazer uma transliteração aqui, mas
esse entendimento ele se encontra cerrado lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 e 18, que Jesus diz assim para a gente: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, o que Jesus diz aqui pra gente é que não passará absolutamente nada sem que a gente tenha perfeitamente cumprido a lei. E é óbvio que a gente observa as leis morais lá na parte terceira do livro do Evangelho segundo o Espírito, melhor dizendo, do livro dos Espíritos, e a gente observa que existe mais que uma lei. A lei de justiça, amor e caridade é só uma dessas leis naturais. Porém, acaba sendo a lei de justiça, amor e caridade um condensado dessas demais leis, porque quem cumpre a lei do amor, da justiça e da caridade, cumpre, por via de consequência, as demais leis, ou se encontra muito próximo de cumprir integralmente as demais leis. E aí, é claro, eu já deixo aqui como sugestão para que todos possam ir lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, ter contato com as leis morais, com as leis naturais, que lá se encontram dispostas, que nós sabemos que ali não se encerra absolutamente tudo, mas para o nosso patamar evolutivo, ali se encontra tudo que nós conseguimos apanhar, tanto intelectualmente quanto moralmente. Então, como o próprio Cristo já nos legou o entendimento de que há necessidade do cumprimento da lei, é interessante a gente observar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem justamente como homônimo o nome, o título de Não Vim Destruir a Lei. A gente observa lá que Jesus expõe as 3 revelações. E aí, as 3 revelações possuem uma correlação muito forte com a lei de justiça, amor e caridade. Por que digo isso? Porque quando ele traz como primeira revelação Moisés, segunda revelação Jesus e terceira revelação a doutrina espírita, e é bom a gente frisar isso porque a doutrina dos espíritos, para que ninguém caia no equívoco de dizer que ali é tratado a doutrina de Kardec, porque a gente, de fato, cairia em erro se nós entrássemos nesse tipo de ideia, porque a doutrina não é de Kardec. Kardec teve todo o esforço maravilhoso de codificar a doutrina, merece todos os festejos, sua tarefa foi super nobilitante, porém a doutrina foi codificada por ele, mas quem trouxe a doutrina foram os espíritos. E o próprio Kardec faz questão de deixar isso claro nas obras básicas. E a correlação que a gente enxerga é justamente pelo fato de ser Moisés, ou a primeira revelação, a justiça, Jesus, o amor, e a doutrina espírita, a caridade. Eu vou mais adiante aqui destrinchar o que é a justiça, o que é o amor, o que é a caridade, segundo a ótica da doutrina espírita. A gente consegue extrair esse entendimento de lá. Porém, vale a pena a gente compreender essa correlação, porque é algo que geralmente passa um pouco batido. A gente, por vezes, não compreende isso. E não é raro a gente observar toda a parte de legislar de Moisés como algo um tanto quanto estranho para a nossa sociedade atual. Porque a gente enxerga, por exemplo, Moisés replicando a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. E a gente fica um pouco assustado, porque algo que provém de Deus, que é amor, se alguém me ferir a mão, eu arranco a mão, se alguém me ferir o pé, eu arranco o pé. A gente enxerga isso com uma dissonância até mesmo com o que o próprio Mestre Jesus trouxe, de oferecer a outra face. E
é bom a gente separar quando a gente fala de Moisés, quando a gente fala do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco Mosaico, é bom a gente separar o joio do trigo. Por quê? Quando a gente olha para Moisés, legislador, a gente encontra Moisés líder de um povo muito embrutecido, líder de um povo com parcos conhecimentos, líder de um povo muito furioso, muito irado, que tinha o costume de resolver as coisas na estupidez. Dessa forma, aquilo que Moisés trouxe como revelação da lei de Deus, como lei, foram os 10 mandamentos que no Monte Sinai acabou sendo concebido. Ali nos 10 mandamentos nós encontramos um código divino, imaculado, imutável. Tanto que até hoje, se a gente for parar para refletir sobre os 10 mandamentos, nós encontraremos uma consonância com aquilo, vamos assim dizer, que é o cumprimento da lei de Deus. Nós vamos encontrar uma consonância tanto com Jesus quanto com a doutrina espírita. Dito isso, a gente observa igualmente a necessidade que se há de trazer algo que se encontra muito na antiguidade para o presente de maneira cuidadosa. Porque quando se critica, por exemplo, o Moisés ter replicado a lei de Talião na sua parte legislativa, a gente tem de compreender que à época o costume social do povo era: se alguém me deve, se alguém errou comigo, eu tenho direito de escravizar, fazer o que eu quiser com aquela pessoa que me deve. E a lei de Talião, por mais ignóbil que a nossa moral hoje possa conceber ela como sendo, a lei de Talião possuía um avanço legislativo, porque trazia um limite. Se alguém me ferir a mão, eu só posso ferir a mão dele. Eu não faço da outra pessoa minha propriedade. Consegue compreender como é que já tem um limite aí? Então, para a época, já era um avanço legislativo. E a gente deve compreender que não havia possibilidade de, por exemplo, Moisés trazer o entendimento das leis naturais que a doutrina espírita a seu tempo veio trazer, porque aquele povo não iria conseguir compreender. Por isso que as revelações são lentas e graduais. E a própria doutrina espírita expõe que a doutrina espírita não encerra as coisas. É mais um passo. Existirão outras coisas no futuro, porque a lei de progresso ela é uma lei muito ativa, muito potente. Tudo se mantém progredindo. Quando a gente vai para a parte de amor, é simples a gente conseguir compreender. Não estou dizendo que é fácil não, porque nem sempre o que é simples é fácil não. Mas é simples a gente compreender que Jesus traz a doutrina do amor. Por que Jesus traz a doutrina do amor? Porque quando a gente observa, por exemplo, a conversão dos 10 mandamentos em um mandamento, no mandamento maior, que a gente vê um mandamento maior como 2, mas na verdade de fato é um, Jesus fala: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ama, amor. O resumo da doutrina de Jesus se encontra no amor. Vide esse próprio exemplo. E aí as pessoas geralmente falam assim: o mandamento maior são 2 mandamentos, porque é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Mas na verdade não é isso. Na verdade não é 2 mandamentos, vamos assim dizer. Quando a gente observa toda a completude do que é Deus, a gente vai enxergar algo que é muito abstrato. A gente tem uma dificuldade muito grande de compreender o que é Deus ainda. Tanto que a gente traz do Livro dos Espíritos, tem uma frase que os espíritos superiores trazem para Kardec, que eu gosto muito de citar, que é o seguinte: os espíritos superiores veem e compreendem Deus. Os espíritos inferiores, como nós, o sente e o adivinha. Então, no nosso caso, a gente sente Deus e tenta adivinhar Deus.
Mas só os espíritos superiores conseguem ver, possuem maturidade suficiente para ver e compreender Deus. E então, como Deus é essa abstração, o que essa fórmula do mandamento maior nos traz é o seguinte: nós temos o dever de amar a Deus, fato. Agora, ama teu próximo como a ti mesmo, que por via de consequência você estará amando a Deus. E lá no Evangelho segundo Mateus, a gente vê a parábola do fim do ciclo, ou a parábola do grande julgamento, depende como queiram chamar, mas que é aquela passagem que Jesus fala, tem aquela passagem que diz que o Filho do Homem voltaria, sentaria no seu trono de glória e dividiria a direita e a esquerda, aquele que deu de comer, deu de beber, vestiu quando estava nu, visitou quando estava preso ou doente. E aí perguntam: mestre, quando foi que nós te fizemos isto? E aí ele responde: quando fizeste isso a um irmão mais humilde meu, foi a mim que fizestes. Olha que bonito, né? Esse entendimento. Quando fizeste a um irmão mais humilde meu, foi a mim que fizestes. Quando amou ao seu próximo, foi a mim quem amou. Do mesmo modo, aqueles que foram para o outro lado, que quando viram que estavam com fome, com sede, não deram de comer, não deram de beber, não amaram a Deus, não amaram a Jesus, por não terem amado ao próximo. Daí a questão da caridade ser uma espécie até mesmo de salvação, porque nós sabemos que caridade e amor são sinônimos. Na verdade, caridade é o amor ao próximo sendo exteriorizado, sendo posto em prática, né? Não existe caridade sem amor. Não tem como a gente conceber isso. E até mesmo na própria raiz etimológica da palavra, amor e caridade são bem próximos, são origens etimológicas idênticas, que extraíram essas duas palavras. E aí a gente vê a caridade na doutrina espírita cunhada pelo próprio princípio máximo da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente observa que fora da caridade não há salvação, a gente entende o dever do cumprimento da caridade para conseguir, de fato, alcançar a evolução espiritual. E a necessidade do trabalho, por via de consequência nessa área, a necessidade de vontade, ânimo em querer, de fato, praticar a caridade. Avançando um pouco mais, o que a doutrina espírita entende por justiça? Vou trazer isso de uma forma um pouco mais leve, um pouco menos aprofundada, porque o que eu pretendo trazer aqui é uma noção básica para que a gente possa partir de um princípio, passar por um caminho até chegar, de fato, um dia, quem sabe, a esse patamar de homem de bem. Tudo que a gente extrai aqui são conceitos básicos para que a gente possa, ativando a lei de progresso, conseguir alcançar. Então, assim, a justiça tem uma evidente ligação com Moisés por ser Moisés o grande legislador divino, essa sua fama, e pelos motivos que acabei de explicar anteriormente. Mas a doutrina espírita traz para a gente, na questão 875, a seguinte pergunta: como se pode definir a justiça? A resposta é: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Olha só, o conceito de justiça que é trazido na questão 875 do Livro dos Espíritos consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Aí quando Jesus fala que ele veio cumprir, não veio destruir a lei, mas veio cumprir, eu faço uma ligação rápida, porque assim, na própria questão 876 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec assim: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual é a base da justiça segundo a lei natural? E os próprios espíritos respondem assim pra gente: disse o Cristo, queira cada um para si o que os outros quereria para si mesmo. E aí, eu faço logo essa ligação com o capítulo 6, versículo 31 do Evangelho segundo Mateus,
porque Jesus traz uma regra de ouro para a nossa própria convivência. Porque Jesus traz assim: tratai todos os homens da mesma forma que querereis que eles vos tratassem. Ou seja, eu estou na dúvida de como trato o meu próximo da melhor maneira possível, eu trato ele da maneira a qual eu gostaria de ser tratado. E é importante a gente compreender isso até como um regramento social para uma vida em comunidade como nós possuímos. Por quê? É fato que nós, se tratarmos o próximo da maneira qual nós gostaríamos de ser tratados, nós iremos tratar bem o próximo. Nós iremos estar cumprindo justamente esse bem. Então, a justiça consiste em cada um respeitar o direito do outro. E aí a gente pergunta, quais são os direitos do outro? Em suma, essa dignidade de ser tratado da maneira qual seja totalmente respeitado tudo aquilo que ele possui como fundamental para a sua vida. Então, a doutrina espírita já traz para a gente algo que é muito forte, porque o que a gente enxerga na nossa sociedade atual, até certo ponto, é um grande desrespeito de direitos. E aí eu estou separando da lei do homem, porque a lei do homem não é a lei de Deus. A lei do homem ela é mutável, imperfeita, mas ela caminha de acordo com a perfeição. Tanto que a gente observou durante a evolução histórica diversas evoluções segundo a lei divina, chegando mais próximo da lei divina. E aí a gente pode enxergar que a lei de Talião ela foi sucedida por um direito civil, e esse direito civil, por mais excludente que fosse, e que ganhou seu ápice no direito romano, ele foi depois transpassado para um entendimento muito mais calcado no ser do que no ter. Até se chegar no final da Segunda Guerra, a gente compreendeu os direitos humanos. A necessidade de tutelar a dignidade da pessoa humana. Então, é um caminho de justiça humana que vai no sentido da justiça divina e que uma hora não haverá necessidade de a lei humana existir, porque a lei humana será a lei de Deus. Elas não serão mais uma emulação mal feita. Ela será a essência da lei divina. Então nós iremos cumprir a lei de Deus, não necessariamente a lei humana. Porque cumprindo essa lei humana, cumpriríamos a lei de Deus por serem a mesma fonte, a mesma ideologia, vamos assim dizer, a mesma ideia. Partindo para o amor, o amor é muito difícil da gente explicar, é muito difícil a gente conseguir traduzir. Mas assim, pelo exemplo até que eu dei anteriormente, é simples a gente compreender que Jesus calca seu evangelho, seus princípios todos no amor. Então, é óbvio que Jesus trouxe amor porque, tendo até como um outro exemplo, no Antigo Testamento, a gente via muito Jesus com o vocábulo Yahvé, que é muito mais o Senhor das guerras. A gente via muito mais Deus como um Senhor irado, um Deus de guerra, de confrontos. E Jesus foi quem inaugurou o entendimento da figura de Deus como um pai amoroso, um pai soberanamente justo e bom, conseguindo fazer com que mais à frente até a própria doutrina espírita conseguisse nos trazer uma sintonia mais fina com relação ao entendimento de Deus, sendo que a gente ainda não consegue entender Deus. A gente sequer sabe a natureza íntima do espírito, quiçá compreender a natureza íntima de Deus, né? Que para a gente ainda é uma abstração pela nossa falta de intelecto e moral. Então, como Jesus tem espalhado e impregnado por toda a sua doutrina do amor, é evidente que a segunda revelação nos trouxe muito mais características de amor. Até porque o ato da crucificação é um ato de renúncia a si mesmo enorme, de uma abnegação enorme, que só pode ser ligado ao amor. E tem algo que até critica um pouco na obra O Consolador do Emmanuel, quando ele trata de alma gêmea,
que as pessoas criticam falando, o Emmanuel entende que há uma alma gêmea, mas assim, é até uma falta de leitura um pouquinho mais atenta. Porque o Emmanuel, quando fala dessa questão de alma gêmea, ele fala, olha, alma gêmea no sentido de duas metades da laranja, traduzindo, né, trocando em miúdos, em metade da laranja não existe não, mas sempre existe um espírito que é mais afim do que o outro. Então ele já deixou claro que as afinidades ocorrem. Aí ele deixa lá o que eu acho muito bonito no final dessa resposta que é feita para ele com relação a alma gêmea, da pergunta, ele deixa algo que eu acho muito bonito, que ele fala assim, nós devemos compreender que Jesus possui toda a humanidade como sua alma gêmea. Então, só pode ser uma afinidade, um amor, uma ligação muito grande que há, e isso, claro, se encontrou refletido no seu evangelho. E aí, indo um pouco mais adiante, na própria nota da questão 886, a gente vai falar da questão 886, a famosa questão 886, quando a gente for falar da parte da caridade, mas na própria nota de Kardec, que é a questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec nos dá um passo importante na compreensão dessa questão do amor. Porque ele diz assim, o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Ao sentir estas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. Olha só que bonito isso que ele fala, porque ele fala que é fazer todo o bem que seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Lembra que a regra de ouro se encontra lá, contida na justiça? Querer para o outro aquilo que nós gostaríamos de receber? Aqui é o mesmo, é fazer todo o bem que é possível, porque quem ama, o amor é benevolente, e o que desejaria que nos fosse feito, compreendendo aquela regra de ouro que há lá, na justiça, na parte primeira da lei de justiça, amor e caridade. Claro, a gente não poderia deixar de citar aqui uma parte da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, que é o poema do amor. Quando se fala de amor, é obrigatório passar por essas palavras de Paulo. Então eu não vou fugir dessa regra. Porque Paulo traz assim pra gente. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indicência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o amor é esse sentimento profundo, o amor é o sentimento mais sutil que nós possuímos e ao mesmo tempo mais forte e mais profundo que possuímos. É aquela ligação que nós temos com o nosso próximo, conosco e com Deus. E para a gente também não ficar órfão de nenhum exemplo, assim, tem uma história que eu acho sempre interessante a gente contar, que é a seguinte. O Chico tem um exemplo que eu acho fantástico dele, porque assim, a gente sabe que a rotina de Chico era super difícil. E até pouco tempo eu estava conversando assim, que existem algumas pessoas que falam, eu adoraria ter a mediunidade de Chico. Eu não sei se quem fala isso realmente tem uma compreensão do que Chico passou na existência dele. Porque a gente tem que parar para perceber que, entre outras coisas, a rotina de Chico era dormir 4 horas da manhã, porque tinha sessão de trabalho mediúnico, trabalho de assistência ao próximo, de caridade, até as 4 da manhã. Aí ele dormia das 4 às 5, 6 horas da manhã, ou seja, 1, 2 horas por noite, para poder voltar ao trabalho, porque ele cumpria integralmente os seus deveres. Ele cumpria integralmente os seus deveres. Então, não sei se a gente está disposto a abdicar tanto assim da nossa rotina, do nosso descanso. Eu acho que isso é coisa para o espírito já de um patamar evolutivo maior, de fato. Mas tem um exemplo que ele conta, que um dia um amigo chegou para ele e falou, olha, Chico, eu te indiquei para uma vaga de emprego, você pega seus documentos e vai lá, numa cidade próxima ali, a Pedro Leopoldo, falou, vai lá para que você possa conseguir esse emprego.
Você vai passar pela entrevista, mas eu já te indiquei, tá tudo certo. Nesse emprego você vai ter uma carga horária de trabalho menor e vai ganhar mais. Chico ficou animado com aquela hipótese, ficou muito feliz. Buscou ir para o ponto do ônibus 1 hora antes para não haver atraso, mas acabou que o ônibus atrasou e o ônibus tinha que passar naquele momento, senão ele não teria tempo hábil para chegar na entrevista no horário marcado, para ele conseguir o emprego. Quando o ônibus aponta lá no início da rua, vem uma criança correndo e gritando: "Tio Chico, tio Chico, tio Chico!" E a criança vem correndo junto do ônibus. O ônibus chega primeiro, é claro, abre as portas, ele bota o pé no primeiro degrau do ônibus, olha para o lado para aquela criança gritando: "Tio Chico, tio Chico, tio Chico!" E ele, naquele momento, tinha um dilema. Ele pensava em si, subia no ônibus e iria conseguir um emprego que seria mais confortável para ele, ou ele atenderia aquela criança, perderia o ônibus, perderia a entrevista de emprego, perderia a possibilidade de ter esse emprego, mas ajudaria porque poderia ser, por exemplo, uma urgência, poderia ser, de fato, algo de extrema importância como foi, tá? Naquele momento, o Chico preferiu deixar o ônibus passar. Se virou para a criança correndo e gritando "tio Chico", pulou no seu colo, abraçou, deu um beijo no Chico e falou assim: "Tio Chico, eu só queria dizer o quanto que eu te amo." E Chico relata que naquele momento ele descobriu que a vida dele era amar o próximo. Porque ele não teve nenhum tipo de arrependimento de não ter subido naquele ônibus, porque nós poderíamos entender aquilo ali como algo singelo. Aquela criança poderia em qualquer outro momento, em qualquer outro horário, pular ao colo do Chico e dizer que o amava. Mas aquele momento era importante, porque todo e qualquer momento no amor é importante. Trabalhar esse sentimento é importante. Então, ele narra que naquele momento ele compreendeu que a tarefa dele aqui na Terra era amar ao próximo. Nós poderíamos, de fato, ficarmos irados com essa situação. Chico não. Chico agradeceu a Deus a oportunidade de ter um ser que o amava de uma maneira tão profunda e tão bela quanto aquela criança o amou naquele momento. E aí a gente consegue fazer uma síntese do que se encontra contido ali naquele amor. Passando mais adiante, até mesmo porque a gente já vai se aproximar do nosso horário aqui de término, a gente tem que compreender a parte terceira, que é a caridade. E aí entra na ligação com a doutrina espírita pelo entendimento do que fora da caridade não há salvação. Então há essa ligação da parte terceira com a terceira revelação. E aí quando a gente olha as três revelações vieram para mostrar para a gente o cumprimento da lei de justiça, amor e caridade. E aí a gente não tem como falar de caridade sem trazer a questão 886 do Livro dos Espíritos, porque Kardec pega na raiz e pergunta para os espíritos assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Ou seja, não é como entendia Mateus, não é como entendia um líder religioso, não é como entendia ninguém, era Jesus que é o nosso guia e modelo. Então assim, é na raiz, não tem jeito, é o que há de mais importante entendimento para a gente, porque é o que nos serve de guia e modelo. E aí a resposta dos espíritos é curta, mas de um grandíssimo significado, porque diz que é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E aí o que a gente tem de compreender nesse sentido é o seguinte: benevolência é o ato de fazer o bem ao próximo. O benevolente, ele faz bem ao próximo. O indulgente é aquele que não enxerga a imperfeição no outro, ou se enxerga, busca de forma velada, ou seja, ali pessoal, totalmente separado do todo, uma questão muito mais íntima, expor com o maior cuidado do mundo algo que possa ajudar aquele que possui uma imperfeição a não ter mais aquela imperfeição. O indulgente nem enxerga, mas se ele enxergar,
ele vai falar com muito cuidado, ele não vai falar que a pessoa é imperfeita. Ele vai falar algo que possa ajudar a pessoa a curar aquela imperfeição para que ela reflita na própria imperfeição. E aí a gente vê a indulgência e a benevolência caracterizados lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como o perdão também, porque é interessante que aqui diz perdão das ofensas. Isso é muito importante, porque a gente liga perdão ao esquecimento. E olha só, nosso cérebro é uma máquina de lembrar, não tem como organicamente a gente falar assim, vou esquecer de algo que nos foi importante. Porque quando a gente passa por algo que nos ofende, nos gera dor, aquilo fica guardado na gente. Até porque a experiência dolorosa nos ajuda a evoluir. E nesse processo de evolução, se perdão fosse esquecer, eu esqueceria justamente aqueles fatos que me fizeram evoluir. Isso não faz nenhum tipo de sentido. Agora, eu posso esquecer a ofensa. Eu posso lembrar que aquele ato me fez mal naquele momento, que me fez sentir dor, vamos assim dizer, que me trouxe uma aflição. Agora eu posso me esquecer a ofensa. Eu posso me esquecer que aquilo ali foi um ato de alguém deliberadamente querendo agir contra mim. Eu posso lembrar que aquele fato ocorreu e que aquilo me fez crescer. Posso compreender isso perfeitamente. Agora eu devo ressignificar a ofensa. Porque se eu entendo que aquilo ali me fez evoluir, eu só posso compreender como uma bênção na minha vida. A oportunidade que eu tive de passar por aquilo ali. E nesse momento que eu compreendo isso, eu esqueço que aquilo foi uma ofensa e ressignifico esse sentimento, compreendendo que aquilo ali foi algo benévolo para que eu pudesse evoluir. Tanto que não é raro a gente observar o Divaldo que fala muito isso, não é raro a gente observar o Divaldo falando assim, a gente tem de agradecer essas pessoas difíceis que estão no nosso caminho, porque elas são oportunidades que Deus nos deu de evoluir. E é de fato isso, são oportunidades que Deus nos deu de evoluir. Então, o perdão não é esquecimento, é ressignificar a ofensa, compreendendo que é uma oportunidade de evolução. E, para que a gente, mais uma vez, não fique órfão de nenhum tipo de exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui, e inicialmente eu não vou nem falar quem foi o autor desse exemplo, não, eu vou deixar para o final da história eu falar. Porque, assim, em determinado momento, houve eu vou usar o termo tentativa de assalto, não é para chocar ninguém não, mas eu vou usar o termo tentativa de assalto porque eu acho que vai ser vai ser o mais correto e no final da história vocês vão ver. Mas em dado momento, um homem portando arma de fogo com a intenção de roubar, ou seja, subtrair bens de outrem, pulou a cerca de uma casa, entrou na casa e rendeu o dono da casa que lá estava, o morador da casa. Rendeu, anunciou o assalto e pediu tudo que tivesse na carteira daquele cidadão naquele momento. Só que a vítima não era qualquer pessoa. Porque naquele momento a vítima atendeu, tirou a carteira, entregou a carteira ao assaltante. E o assaltante, naquele nervoso, a vítima virou para ele e falou assim: olha, eu já entendi que você está aqui para me assaltar, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu acabei de fazer o jantar. Você não está com fome, não? Você não tem o interesse de jantar? Não sei, estou te perguntando, eu não quero que você ache estranho. Falou assim para o assaltante. O assaltante ficou super encabulado com aquela situação, não compreendeu, mas o assaltante tinha fome. O assaltante estava ali com a barriga doendo de fome. Sem ação, mas compreendendo a situação, a vítima expôs para o assaltante: olha, eu entendo que você está nessa situação, não estou querendo de maneira nenhuma, não vou chamar a polícia, não vou fazer nada. Você pode revistar a casa, eu não estou armado, fica tranquilo. Eu só estou te perguntando se você de fato não quer comer. Não sei. O assaltante, um pouco mais seguro com aquela situação, falou: olha, eu vou aceitar a comida. Ele foi calmamente, a vítima pôs a mesa,
o prato, o suco e deu pro assaltante. Aí ele iniciou uma conversa com o assaltante. Meu filho, você me responde uma pergunta? Você tem família? E aí o assaltante, meio encabulado, falou, não, porque eu tenho umas bolsas aqui de alimentos que eu preciso dar para alguém. E como você foi a pessoa que apareceu na minha frente quando eu estava orando, pedindo para Deus me botar alguém para eu entregar essas bolsas, eu acho que Deus me trouxe você. Você não aceita as bolsas, não? O assaltante tinha esposa e 3 filhos em casa, ele desempregado, numa situação difícil em casa. E aí o assaltante, mais encabulado ainda, mais possuía necessidade, aceitou a bolsa. E aí ele falou, meu filho, já que você tem família assim, essa bolsa até dá para o mês, mas é uma bolsa ainda com só o básico. Eu tenho um pouco mais de dinheiro, uma quantia muito pequena que me deram. Você não quer levar, não? Porque me deram essa quantia hoje é mais do que eu necessito. Você não quer, não, levar essa quantia para você? O assaltante ficou estático, porque ele estava ali tentando roubar o bem do cara, os pertences, e a vítima acabou invertendo totalmente a situação. O assaltante, obviamente, aceitou o dinheiro. E aí, o assaltante já satisfeito, já não tinha mais mão para carregar a bolsa, levando a continha em dinheiro. A vítima virou para o assaltante e perguntou assim, meu filho, antes de você ir embora, eu sei que você já está indo, você não me permitia, como um último ato, te dar um abraço, não? Te desejar que você vá com Deus? E vocês imaginam como o assaltante já não estava naquele momento. Ele já tinha percebido que encontrou ali uma, vamos assim dizer, uma vítima. Ele encontrou ali, na verdade, um ser que possuía uma caridade imensa. E assim o assaltante aceitou o abraço, o desejar de ir com Deus e foi para casa. Já não tinha quase mão de tanta bolsa, de tanta comida, levou a continha de dinheiro e saiu saciado, não só materialmente como espiritualmente, com aquele abraço e aquele amor prestado naquele momento. É óbvio que a gente se encontra muito longe de cumprir uma caridade numa algo tão adverso como aquela vítima. Mas é importante a gente dizer que essa vítima foi Chico Xavier. E isso foi um fato, realmente aconteceu. Chico foi assaltado naquele momento. Só que não foi um assalto. Foi uma oportunidade de servir ao próximo. E o cristão, ele não pode perder uma oportunidade de ajudar o próximo. Por mais que a gente ainda não se encontre ainda nesse patamar evolutivo. Eu compreendo perfeitamente. Mas Chico nos legou esse exemplo também. Gente, e a gente está falando de Chico. Imagine como Jesus não age. Como Deus, na sua soberania de justiça e bondade, não age. Quanto não há de abundância de caridade ali. E isso acaba nos exemplificando tanto a benevolência quanto a indulgência como o perdão. Porque naquele momento, Chico rapidamente esqueceu, perdoou que aquilo ali era uma ofensa. Rapidamente ele teve uma visão indulgente porque ele não viu a imperfeição do próximo. E rapidamente ele buscou fazer todo o bem que era necessário ser feito para aquele que muitos dedicariam e devotariam o seu ódio, o seu desprezo por ser um assaltante. Ser um marginal, vamos assim dizer, né? Então isso nos serve muito de exemplo para a gente compreender como a caridade é uma característica que exporta o amor, coloca ele em prática. Então, para que a gente possa caminhar para o nosso encerramento, eu gostaria de fazer a conclusão no seguinte sentido. Já que a gente entendeu a justiça, o amor e a caridade, e entendeu que o homem de bem é aquele que cumpre integralmente a lei de justiça, amor e caridade, há de se chegar à conclusão de que o cumprimento da lei de justiça, amor e caridade é de suma importância para o homem de bem, sem o qual ele não vai conseguir ser de fato o homem de bem.
E aí a gente observa as 3 revelações, que é Moisés com justiça, Jesus com amor, doutrina espírita com caridade. A gente faz uma clara ligação aí dessas 3 revelações com a lei de justiça, amor e caridade, ligando essa lei de justiça, amor e caridade com o homem de bem. Compreendendo que eu só vou conseguir me reformar a partir do momento em que eu entender a importância de estudar o Antigo Testamento, estudar Moisés para compreender o que era a justiça à época, trazendo para um aprimoramento da justiça que Jesus faz no Novo Testamento, que é necessário muito que a gente estude, não só o Evangelho segundo o Espiritismo, como o próprio Evangelho, a própria Bíblia, compreendendo os toques de amor, o aprimoramento dessa justiça por intermédio do amor, que é um cumprimento da lei de justiça, assim como a caridade é um cumprimento da lei de justiça, como Jesus veio edificar o amor no Novo Testamento e a doutrina espírita por intermédio da caridade, compreendendo que, assim como a gente vê lá na Epístola aos Hebreus, Paulo dizendo, o justo vive pela fé. E o justo é aquele que é aquele que cumpre a justiça. Então, sendo o amor e a caridade o cumprimento da justiça, a gente deve fazer todos os nossos esforços para conseguir, de fato, cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Sendo, portanto, de suma importância fazer todos os esforços necessários para conseguir cumprir a lei de justiça, amor e caridade, de adquirir essas virtudes, colocando em prática os princípios tanto do Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, quanto das obras básicas da doutrina espírita. Eu quero agradecer a casa mais uma vez a oportunidade da gente se reunir na noite de hoje, desejar o meu feliz ano novo a todos, que seja com paz, tranquilidade, que a gente consiga cumprir os nossos objetivos e que os prepostos de Jesus possam visitar cada um dos lares que aqui se encontram sintonizados, fazendo uma asepsia de energias para que a gente possa nos renovar no bem. Muito obrigado a todos, uma boa noite.